Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo contendo a previsão do tempo para os próximos 7 dias em todas as regiões brasileiras. Esse é o canal Tempo e Clima no Brasil, um canal com informações precisas sobre o tempo. Se não fores inscrito ainda no nosso canal, eu peço que você considere se inscrever e também deixe o seu like se gostar dos nossos conteúdos. Isso é importante para que mais pessoas também conheçam os nossos conteúdos e sejam informados com respeito ao tempo entre a chuva e a temperatura nas regiões brasileiras. Nos próximos 7 dias, nós temos uma tendência de chuvas excessivas ainda sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul, devido à chegada de uma frente fria que deve trazer muita chuva para o estado. Essa chuva deve atingir também partes do sul de Santa Catarina, mas desde o norte de Santa Catarina até áreas da região central do país, nós temos condições para pouca chuva. Neste mapa, nós temos a previsão para os primeiros 4 dias. Até o dia 19 de junho, portanto, a quarta-feira, nós temos uma tendência de chuva forte mais restrita ao Rio Grande do Sul, em que algumas cidades podem chegar até mesmo aos 150, 175 milímetros sobre a faixa noroeste do estado. Essa chuva preocupa porque muitas dessas cidades ainda estão em recuperação devido às fortes enchentes passadas aqui no estado, e deve vir mais chuva que deve atrapalhar esse processo de recuperação e até mesmo continuar o enchimento dos rios, enchimento de açudes, e isso deve preocupar bastante ao longo dos próximos dias, principalmente ao longo desta semana aqui no estado do Rio Grande do Sul, nessa faixa norte. Já a faixa central e sul do Rio Grande do Sul, a chuva é moderada a fraca, e já na região do Chuí já não há chuvas muito fortes previstas para essa região. O Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, boa parte de Minas, do Espírito Santo, todo o centro-oeste, boa parte do sul da região norte, desde o Acre até áreas do sul do Pará, Tocantins e o interior do Nordeste, desde o Maranhão, Piauí, interior do Ceará e oeste da Bahia, o tempo vai predominar, o tempo mais seco, sem chuva, até a próxima quarta-feira. Nas áreas em verde, entre áreas do norte e leste do nordeste, nós temos sim algumas precipitações isoladas, alguns pontos mais fortes, em alguns pontos apenas uma garoa, mas de forma geral nós temos pouca chuva. Mas quando nós vemos o acumulado total de chuva para os próximos 7 dias, portanto até o dia 23 de junho, o próximo domingo, nós temos ainda mais chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. De quarta-feira até domingo, a chuva deve continuar também acentuada nessa faixa central e norte do estado do Rio Grande do Sul, deve atingir com força também áreas limítrofes do estado de Santa Catarina. Essa frente fria vai ficar mais centrada sobre o estado. No estado são esperados acumulados de chuva que podem superar os 200 milímetros em alguns pontos da faixa central e norte do estado do Rio Grande do Sul, e essa chuva preocupa bastante, até mesmo em alguns pontos podem superar e muito este acumulado de chuva. É uma chuva que deve persistir ao longo de toda a semana. A frente fria fica mais estacionada novamente sobre o estado e não avança em direção ao norte de Santa Catarina e do Paraná. Já no Paraná e no norte de Santa Catarina, há um aumento apenas de nebulosidade, alguma garoa pode ocorrer, mas são chuvas fracas e não deve também resolver o problema da estiagem em algumas cidades. Sobre a região centro-oeste e também a região sudeste, nós temos permanência de um tempo bem seco, bem firme ao longo desta semana. Apenas no norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais que podemos ter alguma chuva fraca, influência das ondas de leste que atuam aqui na Bahia. Já na Bahia, nós temos na metade leste, nós temos algumas previsões de chuva moderada, até mesmo com pontuais fortes na região de Salvador, regiões também limítrofes com o estado de Sergipe. De forma geral, uma chuva que deve persistir no litoral, chuvas moderadas que não devem trazer muitos transtornos. Boa parte do estado de Sergipe e Alagoas também tem previsão de chuva ao longo desta semana, principalmente entre a quinta e o domingo que vem. Essa chuva deve persistir, principalmente na faixa litorânea, inclusive com alguns pontuais fortes entre Maceió e Recife, que pode trazer
novamente alguns pontos de alagamento, como ocorreu na capital Recife, que está sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias. Também temos alguma chuva aqui no centro-leste da Paraíba, leste e norte do Rio Grande do Norte, nessa faixa litorânea, inclusive entre a capital Natal, podemos ter pancadas de chuva bem forte. Já no Ceará, os próximos 7 dias serão com pouca chuva em boa parte do estado, mas no Nordeste cearense e também no extremo norte não é descartada a ocorrência de algumas pancadas mais fortes. No Piauí e também no Maranhão, os estados devem prevalecer com o tempo bem seco, principalmente o centro, o sul e também o meio norte desses estados. Apenas o extremo norte, já no litoral, que nós podemos ter alguma chuva aqui no extremo norte do Piauí, extremo norte do Maranhão, principalmente no centro-norte maranhense e também na capital São Luís, pode ter algumas pancadas mais fortes de chuva, mas que não tragam muitos transtornos. Na região norte do país, como foi falado anteriormente, boa parte da semana vai predominar com um tempo bem seco, desde Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins. No entanto, na faixa norte da região, nós temos muita chuva prevista, principalmente para o extremo norte do estado do Amazonas, Roraima, bem como também o extremo norte do estado do Pará, e todo o estado do Amapá deve receber algumas precipitações. As chuvas devem ser mais fortes no extremo norte do Amazonas, extremo norte do Pará e também no estado de Roraima, com acumulados que podem chegar até os 80, 90 milímetros em alguns pontos dessa região. Nas demais áreas em azul ou mesmo em verde fraco, nós temos chuvas fracas a moderadas que podem sim ocorrer, e algumas delas de forma isolada trazer um pontual de chuva mais forte entre a região de Manaus e também região de Belém, no estado do Pará. Com respeito à anomalia da chuva para os próximos 7 dias, o grande destaque da chuva, como foi mencionado anteriormente, é o estado do Rio Grande do Sul, em que essa frente fria deve trazer chuva muito volumosa e, portanto, bem acima da média histórica para o mês de junho. Então, nós temos muita chuva acima da média aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. A chuva deve ser acima da média também na província de Misiones, aqui na Argentina, toda a faixa central e sul do extremo sul do estado de Santa Catarina também deve ter previsões de chuvas dentro da média ou levemente acima. Já no centro e no sul do Paraguai também devemos ter pancadas bem fortes de chuva. Já sobre o Paraná, centro-norte do estado de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, chuvas bem abaixo da média. Esta semana deve predominar com um tempo bem seco, principalmente até o próximo domingo. Essa frente fria não deve trazer chuvas consideráveis para essa faixa central dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas, mas apenas um aumento de nebulosidade. Já na região centro-oeste como um todo e parte do norte e interior do Mato Piba, o tempo permanece dentro do esperado, sem chuva, portanto, chuva dentro da média, já que a previsão é de pouquíssima chuva nesta época do ano. Chuvas acima da média sobre Roraima, extremo norte do Amazonas, do Pará, oeste do Amapá e alguns pontos do litoral do Nordeste. A chuva continua bem acima da média ainda, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, áreas da Paraíba e do Nordeste do Ceará. Nas temperaturas, nós temos uma semana bem quente nas regiões brasileiras. Todas as regiões do país terão temperaturas acima do normal, temperaturas acima da média histórica, muito calor na região sul, na região sudeste, centro-oeste, norte e também no interior do Nordeste. Essas manchas em azul que nós temos no interior da Bahia são algumas madrugadas mais frias nas cidades que ficam acima da serra. Mas, de forma geral, durante o dia nós temos muito calor em toda a região nordeste do país. No entanto, a partir do final da próxima semana, nós temos um sinal de mudança nas temperaturas na região sul do país. Quando nós olhamos para a Argentina, nós vemos essa mancha azul, que já é uma massa de ar polar bem forte, que deve estar adentrando no Brasil a partir da última semana do mês de junho,
atingindo áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Essa massa de ar polar também deve atingir em cheio o Uruguai, o norte da Argentina e áreas do Paraguai também deve sentir um esfriamento nas temperaturas de forma brusca ao longo dos próximos dias. Mas de forma geral, até o próximo domingo, as temperaturas continuam bem altas ainda, desde o norte da Argentina, o Paraguai, o Uruguai, todo o sul do Brasil, áreas do centro-oeste, e somente a partir do início da última semana do mês de junho é que esse frio deve avançar com mais força para áreas da região central do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, norte da Argentina e também centro e sul do Paraguai. E não deve atingir áreas mais ao norte do Paraná, também de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Apenas as áreas mais altas mesmo pode sentir um esfriamento nas temperaturas. Nas demais áreas do país, as temperaturas máximas continuam elevadas durante o dia e à noite nós temos temperaturas mais agradáveis, entre 10 a 15 graus Celsius de mínima entre áreas do Sudeste, parte do Centro-Oeste e as cidades mais altas do Nordeste, como na Bahia. Mas nas demais áreas do Norte e do Nordeste, temperaturas mínimas devem ficar entre 20 a 25 graus Celsius pela manhã e temperaturas máximas entre 30 a 35 graus Celsius durante as tardes. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tenham todos uma excelente semana.